Fala galerinha, tudo bem com vocês? Então a gente vai falar sobre estudo das soluções. O que vem a ser uma solução? É toda mistura homogênea formada por um soluto e um solvente. Vamos lembrar aqui o que é uma mistura homogênea? É aquela formada por uma única fase. Por exemplo, se a gente misturar água e álcool, a gente não consegue ver a água e o álcool separadamente, a gente vê uma única fase. Portanto, trata de uma solução homogênea. Também temos as misturas heterogêneas, que é aquela formada por duas ou mais fases. Exemplo, água e óleo. O óleo fica em cima e a água embaixo. Então a gente vê duas fases, portanto é uma mistura heterogênea. Aqui, ó, um exemplo que eu coloquei, açúcar e água. Se eu colocar um pouco de açúcar, vai formar uma mistura homogênea, portanto teremos uma solução. Para ser uma solução, tem que ter soluto e solvente. Quem é o soluto? O açúcar. Quem é o solvente? A água, porque vai dissolver o açúcar. Temos vários tipos de soluções. A solução sólida, que é, por exemplo, o ouro, líquido, que eu já falei, água e álcool, e gás. Todas misturas gasosas vai se tratar de uma solução homogênea. Nesse caso aqui, quem vai ser o solvente, quem vai ser o soluto, tá? O solvente vai ser sempre aquele em que estiver em maior quantidade. Por exemplo, se eu pegar água e álcool, se o álcool estiver em maior quantidade, ele é o solvente e a água será o soluto. Agora, ó, classificação das soluções em relação à quantidade de soluto. Temos, ó, soluções saturada, insaturada e supersaturada. Quando vai ser uma solução saturada? Ó, imagina aqui uma situação. Eu tenho esse volume de água, 15 ml. Para essa quantidade de água, eu consigo dissolver no máximo 20 gramas de açúcar. Então, se eu colocar aqui 20 gramas de açúcar, eu terei uma solução saturada. Então, solução saturada é o máximo que você consegue dissolver de um soluto em uma dada quantidade de solvente. Agora, a solução insaturada. Então, nós já vimos aqui, ó, que para esse volume de água, eu consigo dissolver no máximo essa quantidade de açúcar, né? Então, se eu colocar essa quantidade de açúcar aqui, eu teria uma solução saturada. Só que se ao invés de 20 eu colocar 18 gramas. Então, ó, eu coloquei uma quantidade inferior daquela que eu poderia estar dissolvendo. Então, quando eu coloco menos do que eu posso dissolver, vai ser uma solução insaturada. Solução supersaturada. Vamos colocar aqui 23 gramas. Opa, nós já vimos que para esse volume eu consigo dissolver 20. Ó. Coloquei uma quantidade superior daquela que eu consigo estar dissolvendo. Então, vai ser uma solução supersaturada. Nesse caso aqui, forma um precipitado. Vai ficar uma parte de açúcar não dissolvido na água. Tá? Às vezes é comum falar assim, estou saturado do trabalho, estou saturado de estudar. Então, você está dando conta? Tá, mas você está no seu limite, porque solução saturada é o máximo que você consegue. Então, vamos imaginar assim, é o máximo que você vai conseguir de alguma coisa. Então, é o máximo que eu vou conseguir dissolver de um soluto. Então, se você está saturado de trabalho, você está dando conta. Agora, se o seu chefe chegar com mais trabalho, você vai dar conta? Não, porque você já está no seu limite. Aí vai começar a acumular trabalho para você fazer no outro dia. Aí você vai ficar super saturado. Olha só esse exercício aqui, ó. Qual a máxima quantidade de açúcar dissolvido em 3 litros de água? Então, aqui eu já sei, ó, que 500 ml de água é meio litro. Eu consigo dissolver quanto? 20 gramas. Só que eu quero saber quanto que eu vou dissolver de açúcar em 3 litros. Regrinha de 3, ó, só multiplicar em cruz. Então, 0,5 vezes x vai ser 0,5 vezes x. Põe um sinal de igual, multiplica o outro lado em cruz. 3 vezes 20. 3 vezes 20. Aí vai ficar x é igual. 3 vezes 20 vai dar 60, dividido por 0,5. Efetuando essa divisão, vai dar 120 gramas. Portanto, para 3 litros de água, eu consigo dissolver essa quantidade de açúcar. Agora vamos falar sobre o coeficiente de solubilidade. O que é o coeficiente de solubilidade? É a quantidade de soluto dissolvida em uma quantidade específica de solvente a uma dada temperatura. Portanto, vai se tratar de uma solução saturada. Quer ver o gráfico? No gráfico aqui, ó, dá para entender melhor. Então, ó, no eixo Y, o que eu tenho aqui, ó? Solubilidade, gramas por, essa barrinha se lê por 100 ml de água.
Então, eu tenho uma quantidade de soluto que vai estar dissolvido em 100 ml de água. Quanto de soluto vai estar dissolvido? Vai depender do problema aqui, ó. Pode ser 10 gramas, 20 gramas, 30 gramas, em função da temperatura. Então, aqui, por exemplo, ó, eu poderia pensar assim. Aqui, ó, a 20 graus Celsius. Quanto que eu consigo dissolver dessa substância que está em verde aqui, ó, nitrato de bário? Então, ó, 20 graus está onde? Está aqui. Você vai passar uma reta até chegar na substância que está em verde. E traça outra reta para o eixo Y. Quanto que eu consigo dissolver? 10 gramas. Então, a essa temperatura, eu consigo dissolver 10 gramas do nitrato de bário. Então, observe que esse gráfico está representando uma solução saturada, que é o máximo que eu consigo dissolver da substância em uma dada temperatura. Observe que, nesse caso aqui, ó, conforme eu aumento a temperatura, o que ocorre com a solubilidade do nitrato de bário? Está aumentando. Aqui eu poderia perguntar, por exemplo, se eu pegar aqui a 60 graus, qual é a substância mais solúvel? Mais solúvel é aquela que você consegue dissolver uma quantidade maior de soluto. Observe que essa substância aqui, que está em laranja. Qual é a menos solúvel? Aquela que você vai dissolver menos. Essa aqui, ó, que está em azul. Vai dissolver bem pouquinho, não chega nem a 10 gramas. Já que está em laranja, ó, eu vou conseguir dissolver um pouquinho mais de 60 gramas. Agora aqui, pessoal, essa que está em azul escuro, ó, observe que eu tinha um comportamento, chegando aqui, mudou esse comportamento de solubilidade desse composto. Quando acontece isso, a gente fala que esse aqui, ó, nesse ponto, é chamado ponto de inflexão. Ele indica a mudança na estrutura do soluto. Tá? Por exemplo, olha aqui, ó. Tá vendo, ó? Eu tinha esse composto, ó, o ponto de inflexão, mudou o comportamento de solubilidade, ó. A substância mudou, eu tenho aqui uma outra substância. Então, tinha uma coisa que se transformou em outra. Por isso que mudou o comportamento de solubilidade, que é chamado de ponto de inflexão. Aqui eu tenho várias perguntas, ó. Se eu perguntar assim, ó, a 60 graus Celsius, qual a massa dissolvida do nitrato de bário? Então, primeira coisa, ó, você vai nessa temperatura, 60 graus está onde? Está aqui. Você vai passar uma reta até chegar nesse composto, que é o nitrato de bário, que é o que está em verde. Ó, chegou aqui, quanto que eu consigo dissolver? Vai no eixo Y, ó, passo uma reta no eixo Y, eu consigo dissolver 20 gramas, tá? Então, aqui tem várias perguntas relacionadas a esse gráfico aqui. Agora, ó, vamos fazer esses 5 aqui, ó. Pergunta, ó, 60 graus, qual a massa dissolvida de nitrato de bário em 200 ml de água? O gráfico, ele traz a informação pra gente, para esse volume de água, então tem que tomar cuidado. Então, a 60 graus, nitrato de bário, eu consigo dissolver 20 gramas. Então, eu sei que 20 gramas eu consigo dissolver essa substância nesta temperatura e para esse volume de água, que é 100 ml. Ó. Só que eu quero em quantos ml de água? 200. Portanto, ó, 200 ml de água, eu vou conseguir dissolver quanto? X. Então, só multiplicar em cruz, ó. X vezes 100, 100x, que é igual, multiplica o outro lado em cruz, 20 vezes 200. Então, x é igual 20 vezes 200, vai dar 4.000. Passo o 100 dividindo, corta o zero, 40 dividido por 1, 40 gramas. Aqui dava para saber de cabeça, né? Ó, se eu dobrei o volume de água, eu vou dobrar também a quantidade de soluto que eu consigo dissolver. Tá? Agora, é bom saber montar aqui a regrinha de 3, que às vezes eu quero em 1,2 ml, quanto que eu consigo dissolver de nitrato de bário. É importante fazer a regrinha de 3. Para a gente finalizar aqui, olha esse gráfico. De acordo com o gráfico, responda as perguntas a seguir. A 80 graus Celsius, qual a massa dissolvida do... Nós já vimos aqui como é que faz. B. Qual ponto representa uma solução? Saturada, insaturada e supersaturada. Esse ponto aqui, ó, que está em verde, ele está no gráfico, ó, 80 graus. Então, ele representa uma solução
saturada, que é o máximo que eu consigo dissolver a uma dada temperatura. Então, quer dizer que a 80 graus eu consigo dissolver isso aqui, ó, que dá 70 gramas. Olha a bolinha azul. 80 graus eu só consigo dissolver 70. Só que aqui eu tenho quanto? 80. Ó. Então, tem 10 gramas a mais do que eu poderia estar dissolvendo. Então, é uma solução super saturada, a bolinha azul. Já a bolinha aqui que está em vermelho, ó, voltando aqui, ó, 80 graus eu consigo dissolver quanto? Ó, passo uma reta até chegar no gráfico aqui, na curva do gráfico. Quanto que eu consigo dissolver? 70. Só que eu só tenho quanto? Ó, 80 graus, eu só tenho 20 gramas, ó. Então, ainda eu conseguiria estar dissolvendo mais 50 gramas. Então, coloquei menos do que eu poderia estar dissolvendo. Portanto, é uma solução insaturada. Tá ok, pessoal? Então é isso, espero que vocês tenham curtido e até a próxima, galerinha. Tchau!